Fala pessoal, tudo bem? Thiago Lima aqui e hoje eu estou trazendo para vocês um super comparativo entre o Amazfit GTS 2, tá? Que foi lançado no final do ano passado, para você que está vendo aí, tá até com a foto do meu cachorrinho aqui, e o Amazfit GTS 1, beleza? Que tem aproximadamente 1 ano e meio e é também um smartwatch muito legal. Eu não vou comparar nesse vídeo os detalhes técnicos, eu não vou ficar comparando bit e byte, qual que tem a resolução de tela melhor, qual que tem 1 mAh de bateria melhor que o outro. Não é essa a ideia desse vídeo. A ideia desse vídeo é trazer um comparativo prático da minha experiência com esses dois smartwatches e trazer para vocês com essa experiência para que vocês possam decidir qual seria o melhor smartwatch a ser adquirido atualmente, beleza? Qual é o melhor para exercício, qual é o melhor com duração de bateria, qual tem mais funcionalidades, qual tem uma tela melhor, qual tem, por exemplo, um sensor melhor. Esses comparativos que realmente valem a pena para o dia a dia e não saber se a resolução da tela de um é um pixel melhor que o outro. Isso na prática não muda em nada, beleza? Então, se está curioso, quer saber qual smartwatch vale a pena comprar, fica até o final para que a gente possa discutir e entender mais sobre qual é o melhor, beleza? Vamos lá! Então, pessoal, não menos importante, mas primeiro falando sobre estrutura do smartwatch. Os dois têm o corpo idêntico, pessoal. Então, se vocês observarem, tá? O GTS 2 ele é um pouquinho mais gordinho, tá? Do que o GTS 1. Então, essa diferença de estrutura entre os dois, mas o tamanho deles é exatamente igual. Os dois usam pulseiras de 20 milímetros, pessoal. Então, as pulseiras são compatíveis. Você que comprou uma pulseira para o seu GTS 1 e quer fazer o upgrade para o GTS 2, não vai ter problema, pois vai dar para usar essas pulseiras, beleza? Também uma outra questão que é bem interessante é com relação aos sensores. GTS 2 ele tem um sensor a mais, que é um sensor para medir, tá, o nível de oxigênio no sangue. E falando em sensores, aqui atrás vocês vão ver que tem sensores a mais. E a estrutura traseira dele, tá, é de vidro aqui atrás, tá, uma espécie de acrílico, tá, mas um vidro bem bonito. Enquanto o GTS 1, atrás dele é uma estrutura meio fosca, tá certo? E essa estrutura fosca não parece ser uma estrutura em plástico, tá? Parece aço escovado, mas não é, tá? É uma estrutura fosca em plástico mesmo. E ela não tem o sensor de medição de nível de oxigênio no sangue, tá? Apenas o de batimentos cardíacos. Então, trazendo aqui um comparativo de sensores, tá? O GTS 2 ganha na questão de ter um sensor a mais. Mas com relação ao sensor de batimentos cardíacos, eu não vi diferença entre eles, tá? Os dois são muito bons, você não vai ter uma diferença entre os dois. Praticamente eu testei comparando e o valor que dá em um, dará no outro também, uma diferença de um batimento ou dois, apenas porque realmente não é um equipamento clínico, então pode dar realmente uma pequena diferença, mas você não notará nenhum problema discrepante com relação ao batimento cardíaco que um vai aferir e o outro no possível upgrade. Então, para batimentos cardíacos, eles são bem iguais. Uma coisa que eu não gostei no GTS 2 é com relação à sujeira na parte do sensor. Porque o que acontece? Eu senti que ao fazer exercícios com o GTS 2, o sensor ele começava funcionando muito bem, a medição, né, a aferição de batimentos cardíacos começava muito bem, então ele ia de uma maneira crescente, 110, 120 batimentos, 130. Quando eu estava numa velocidade maior, por exemplo, na corrida, ele chegava a 150, 160 batimentos cardíacos. E depois do nada, mesmo sem eu reduzir o ritmo, eu continuava no mesmo ritmo, os batimentos caíam para 110, 120. Então, logicamente, aparentava ser uma aferição errada dos meus batimentos. E aí eu tirava o relógio, limpava, colocava de novo no braço, ele voltava a funcionar. É como se o suor nessa parte traseira aqui começasse a atrapalhar, tá, essa medição. Mesmo eu deixando bem apertado
eu não gostei um pouco dessa experiência. Tiago, é uma coisa do outro mundo? Não. Aconteceu, digamos assim, em 10 corridas, aconteceu 2 vezes comigo, tá? Mas uma coisa que vocês devem se preocupar, pois eu senti essa diferença. Já no GTS 1 eu nunca tive problema com relação à sujeira no sensor. Não me lembro de precisar limpar esse sensor aqui durante nenhum exercício. Ele sempre era bem preciso durante os exercícios, tá? Já o GTS 2 eu tive essa dificuldade, tranquilo? Um outro ponto, já que eu estou falando de exercícios, é com relação à gama de exercícios que o GTS 2 tem. Então, o GTS 2, pessoal, vou apertar aqui 2 vezes, trazer aqui os exercícios. Eu não sei nem a quantidade exata de exercícios que ele tem, tá? Tem muitos exercícios. Se você quiser ver o review completo desse smartwatch, tá? Vai aparecer o card aqui ao lado, onde você poderá ver o vídeo que é tudo sobre o Amazfit GTS 2 e também tem um vídeo sobre tudo sobre o Amazfit GTS 1, tá? É um vídeo bem extenso, mas você vai ver em todos os detalhes tudo que esse smartwatch tem, beleza? Bem tranquilo. Caso você queira conferir, é um vídeo meu aqui que vai aparecer no card ao lado. Mas trazendo essa questão de exercícios, pessoal, eu senti falta aqui, por exemplo, na parte de exercícios no GTS 1 de mais funções. Então, por exemplo, aqui segurando no GTS 1, você tem poucos exercícios, que é uma coisa que não é a mesma realidade no GTS 2. O GTS 2 ele veio muito melhor na questão de exercícios, com uma gama muito maior de exercícios. Então, se o seu foco é exercícios, talvez o GTS 2 tenha mais funcionalidades de exercícios do que o GTS 1. Porém, aquela questão do sensor me deixou um pouco preocupado, tá? Eu vou postar mais vídeos relacionados a correndo com o GTS 2, andando de bike, fazendo um pedal com o GTS 2, para que vocês possam tirar suas próprias conclusões. Eu vou colocar o mais breve possível aqui na descrição do vídeo, ou em algum card aqui ao lado também, esse tipo de vídeo. Tranquilo? Trazendo também essa questão à tona, eu quero trazer a parte da bateria, tá? Eu tive uma experiência um pouco pior com a bateria do GTS 2, pessoal. Por quê? E aí explico para vocês por quê. A bateria do GTS 2 para mim está durando bem menos do que a do GTS 1. O GTS 1 eu conseguia ficar uma semana tranquilo, tá? 7, 6 dias sem carregar. Então às vezes eu viajava a trabalho, eu não me preocupava com o carregador. Deixava o carregador em casa e viajava e voltava sem precisar me preocupar com isso. Já com o GTS 2 eu não posso fazer isso. Por quê? Com 3 a 4 dias ele já está descarregando. E aí explico para vocês qual o motivo. Primeira questão, ele ganhou novas funcionalidades que o GTS 1 não tinha. Por exemplo, ele agora tem armazenamento interno, coisa que o GTS 1 não tem. Tá? Então você pode colocar músicas no GTS 2 e no 1 não era possível. Isso consome um pouco mais de memória e mais processamento e, consequentemente, consumindo mais bateria do smartwatch. Uma outra coisa também é que ele tem um microfone e um speaker, um alto-falante. Então, você consegue usar esse smartwatch para atender ligações, e aí isso também vai consumir mais bateria dele, e também poderá usar o microfone dele para chamar comandos de voz. Atualmente, na gravação desse vídeo, só funcionam comandos de voz offline. Por exemplo, inicie uma corrida, inicie um cronômetro. Esses comandos estão apenas em inglês. Vou colocar aqui no card ao lado o vídeo mostrando como ativar isso e como funciona, tá? Mas a Amazfit, né, que é a subsidiária da Xiaomi, já prometeu, tá? Já tem documentação falando sobre isso, que esse smartwatch receberá a funcionalidade da Alexa. Vou até falar baixo aqui para minha Alexa não acionar. Mas ele vai receber essa funcionalidade. E aí, com essa funcionalidade, pessoal, você poderá controlar os equipamentos da sua casa, poderá adicionar itens à sua lista de compras, poderá ligar a luz, ligar o ar-condicionado, fazer várias solicitações, diminuir a luz, ligar a TV, mudar a temperatura do ar-condicionado, várias funcionalidades diretamente no seu smartwatch. Gosto muito de utilizar a Alexa, teremos vídeos aqui no canal falando sobre isso. E aí, a ideia, pessoal, é que vocês... Não tenho certeza. Minha Alexa aqui, tá? Atrapalhou. A ideia é que você possa usar esse smartwatch
para acionar comandos, tá? Da sua casa inteligente, da sua assistente virtual, que é a Alexa. Beleza? Então, pessoal, falamos de algumas coisas que esses smartwatches têm em comum e de algumas coisas que ele não tem. Como eu disse, o GTS 2 tem microfone, tem alto-falante, então você pode atender ligações, desligar, falar através dele. O GTS 1 não tem. Memória interna que o GTS 2 tem, então ele ganha nesse ponto. Porém, infelizmente, as minhas considerações, a bateria do GTS 2 ela deixou muito, mas muito a desejar. Se você olhar, por exemplo, o GTR 2, ele tem quase o dobro de bateria do GTS 2. Então eu diria para você que se você vai ficar mais tempo longe de uma tomada, se você é um usuário que vai acabar usando mais para exercícios, ficando mais tempo na rua, mais tempo longe de um carregador, de uma tomada, talvez você tenha problemas com a bateria do GTS 2. Eu não tive problemas porque praticamente todo dia eu estou perto de um computador, posso ligar na USB lá e coloco para carregar. Mas realmente isso pode ser um problema para muitas pessoas. Já o GTS 1 eu não tinha tantos problemas de bateria assim como no GTS 2. Memória interna que ele tem e o 1 não tem. Funções inteligentes como Alexa, assistente de voz offline, mais exercícios, memória interna. Então, um sensor mais inteligente, digamos assim, tá? Que é um sensor que também captura o índice de oxigênio no sangue. E aí, com essas informações, vocês podem tirar suas próprias conclusões de qual é o melhor wearable, né? O melhor dispositivo vestível para você. Ok, pessoal? Espero que tenha gostado do vídeo e que possamos nos ver em próximos vídeos, pessoal. Deixem seu feedback, caso queiram e seja interessante para vocês, se inscrevam no canal para receber outras notificações. E um forte abraço a todos vocês e tchau, tchau!